bem-vinda aqui. Acho que a maioria já me conhece, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Rafaela Furmer, sou advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho e atuante há mais de 8 anos nessa área. E gosto muito de marketing jurídico digital, é algo que eu já faço há alguns anos. Então eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito das normas da OAB com relação ao marketing jurídico digital. E técnicas que servem para fortalecer a imagem do advogado em redes sociais, criação de autoridade, em todos os meios de comunicação, tá? Da OAB. E quais seriam esses limites do Código de Ética da OAB? Primeiro, o Código de Ética da OAB, ele disciplina que o advogado não pode utilizar rádio ou televisão para meio de publicidade. O marketing jurídico, ele é um pouco restrito, tá? Porém, no ano passado, teve o provimento 205 de 2021, que ele veio justamente para ampliar as possibilidades de marketing jurídico digital e expressamente permitiu que a gente faça o marketing jurídico por meio de redes sociais e internet. Então, eu gosto de partir da premissa de que tudo aquilo que não está expressamente proibido é permitido. E por isso eu trouxe para vocês aqui o que não pode ser feito no marketing jurídico digital. O advogado, ele não pode divulgar nada com referência a valores, a meios de pagamento, a descontos ou promoções para prospecção de cliente. É aquele exemplo clássico que o advogado não pode fazer. Traga o seu amigo hoje e eu vou lhe dar 5% de desconto nos honorários. Ou somente hoje eu reduzo meus honorários para 10%. Esse tipo de oferta mercantil, ela é proibida, expressamente proibida pelo Código de Ética. E aí nós temos também a questão da divulgação de informações que possam induzir a erro. Toda publicidade do advogado, obrigatoriamente, só dando um parênteses, quando eu falo advogado, entendam também como escritório de advocacia, ok? Como a sociedade de advogados. E toda informação que é publicada pelo advogado ou pelo escritório, obrigatoriamente ela tem que ser verdadeira e objetiva, ela tem que ser clara para quem está ali verificando, né, analisando. Outra questão que não pode, que é proibido pelo Código de Ética, é o anúncio de especialidades, caso o profissional ele não tenha um certificado daquela especialidade ou caso ele não tenha uma especialidade notória. E aí fica aquela dúvida, o que seria especialidade notória? É uma prática somada também a uma notoriedade perante a sociedade, perante pelo menos aquela região onde o advogado atua, tá? Então, se a pessoa não tem essa especialidade notória ou não tem um certificado de uma pós-graduação, de uma especialização, não pode divulgar como material para prospecção de clientes, para marketing jurídico, se auto-intitulando como especialista. Outra coisa que não pode, também não é permitida, são expressões com comparações, seja a outro profissional advogado ou a outro escritório de advocacia, ou de autoengrandecimento, como por exemplo, eu sou a melhor advogada trabalhista de Santa Catarina. Eu não posso fazer um marketing utilizando essas expressões de autoengrandecimento. E por fim, não pode a promessa de resultado. É expressamente proibido você fazer qualquer promessa de resultado perante as redes sociais, perante sites, enfim, os meios de comunicação disponíveis aí para publicidade. Então eu falei aqui o que não pode e a gente entra agora na esfera do que pode. A princípio, tudo aquilo que não está aqui é permitido, desde que seja meramente informativo. O conteúdo do marketing jurídico ele tem que ser sempre informativo e educacional e primando sempre pela descrição e a sobriedade. E aí eu vou trazer para vocês o que pode, que está expressamente no provimento 205 de 2021, mas não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo e lembrando que tudo aquilo que for discreto, sóbrio e informativo pode. Então pode, publicação em redes sociais, site, artigos, esse provimento 205 do ano passado, ele veio justamente para tirar aquela dúvida se o advogado poderia fazer publicidade em redes sociais, internet ou não. Então, está expressamente permitido agora. Permitida também a utilização de anúncios, sejam eles pagos ou não. Então, pode tráfego pago, campanha, o advogado pode fazer publicidade assim.
é permitida também a utilização de logomarca, de fotos do advogado, fotos do escritório e também da identidade visual. E também a participação em debates, em palestras virtuais, em vídeos gravados ou ao vivo, em live. Então isso tudo, ele consta já no provimento 205, então é expressamente permitido, o advogado pode fazer sem medo. Por isso até que eu coloquei essa frase, use e abuse das redes sociais, porque estão aí, né, são gratuitas e o advogado tem que se utilizar disso. E aí, para quem está começando no marketing jurídico, para o advogado que ainda não tem experiência nesse aspecto, eu entendo que os indispensáveis para um bom marketing jurídico seriam essas 5 plataformas. É claro que quanto mais o advogado conseguir explorar todas as plataformas possíveis na internet, mais êxito ele vai ter. Mais um site, um Google Meu Negócio, que é gratuito e você aparece ali no canto direito do Google, tem avaliações. Um Instagram, que para mim, para o meu entendimento ainda é a plataforma que você tem mais resultados como meio de prospecção de clientes. O LinkedIn e o YouTube. E aí tem a questão da plataforma TikTok. Plataforma TikTok, alguns advogados ainda ficam na dúvida se é permitida a utilização de publicidade de marketing jurídico nessa plataforma ou não. Então, o primeiro ponto, é possível sim, tá? O provimento 205, ele fala em redes sociais, ou seja, ele não elimina nenhuma rede social. Aí a questão do TikTok, como toda publicidade do advogado, ela tem que ser de cunho informativo, educacional, discreta e sóbria, você pode utilizar o TikTok sim, desde que nesse aspecto, nesse sentido. O que não vai poder, obviamente, são as dancinhas, a utilização do TikTok como ele foi criado também. Mas atualmente é uma plataforma que muitas pessoas usam como busca, assim como o Google. Então eu acredito que daqui a algum tempo já vai ser uma grande área aí para realizar o marketing jurídico e a prospecção de clientes. E então, começando, né, para quem está iniciando aí, utilizar todas aquelas plataformas, e aí os primeiros passos seriam a definição do público, como por exemplo, se eu vou atuar na área de direito do trabalho para trabalhadores, o meu público vai ser justamente os trabalhadores. Se eu quero atuar na área de família com foco, por exemplo, em mães, vão ser mães solteiras, divorciadas. Então, depois que você escolhe, tá? O primeiro de tudo é você escolher o seu nicho, por quê? No offline, dentro do seu escritório, do seu espaço, você pode atuar em todas as áreas que você quiser, que você tiver conhecimento. Mas para um bom marketing jurídico, é mais interessante que você foque em uma única área, em uma única especialidade para você demonstrar mesmo, criar a autoridade que você é especialista naquilo. Então, a definição do público. No meu caso, eu já defini, eu sou advogada trabalhista pró-empregado. Então, meu público para o marketing jurídico, meu cliente ideal vai ser justamente os trabalhadores. E aí, quais são as dores do meu público? Eu consigo verificar, por exemplo, na minha área de atuação, quais são as maiores irregularidades que ocorrem dentro das empresas. Então, essa é a dor do meu público. A dor da mãe solteira, por exemplo, se eu vou atuar nessa área, vai ser justamente muitas vezes a questão das visitas, de pensão. Então você identifica o seu cliente ideal, identifica qual é a dor dele e depois você agrega valor ao seu trabalho, ou seja, você faz um conteúdo informativo demonstrando a sua autoridade, a sua expertise no assunto. E por último você dá a solução. E a solução é justamente você dar o direito que o seu público ideal tem. Então esses são os aspectos, os primeiros passos para você começar o seu marketing jurídico, em todas aquelas plataformas que eu falei anteriormente. E que tipo de conteúdo eu posso divulgar? Eu devo divulgar para eu ter êxito na prospecção de clientes no meu marketing jurídico. Eu dei 4 exemplos aqui que são os básicos, tá? E dentro desses você consegue aí uma gama muito maior. O primeiro deles é quem é você. Você fazer publicações falando o seu mini currículo, uma breve apresentação, uma foto sua, enfim, pode mostrar o seu espaço físico, se você tem também. E aí, segundo, os serviços que você presta. Qual a sua área de atuação, direcionada realmente para o seu público ideal, os serviços que você oferece. Depois o direito, que é justamente o último pilar que eu falei
na imagem anterior, que é você dar a solução para o seu público. Então você fala exatamente o direito que aquele seu público, o cliente ideal tem. E por último, a solução. Então esses são os tipos de conteúdo. E aí falando na questão de marketing jurídico, não adianta você começar um marketing jurídico e daqui a um mês você fazer de novo. Ou seja, quando a gente está pensando em internet para prospecção de clientes, para resultado, para criação de autoridade, obrigatoriamente você tem que ter constância. Ou seja, você tem que estar sempre ali, porque a cada dia você está ganhando, você está tendo um maior público, você está ganhando seguidores, pessoas que estão ali te assistindo, seja no YouTube ou no Instagram. Então, obrigatoriamente você tem que ser disciplinado para ter constância e estar sempre produzindo conteúdo. Outro cuidado que você tem que ter é com a sua imagem pessoal. Hoje em dia, na internet, as pessoas, você só ser bom naquilo que você faz não basta. Você precisa parecer ser bom. A sua imagem conta muito. A primeira impressão do público é extremamente importante. Então, ainda mais quando a gente fala na advocacia, de fato, o advogado ele tem que cuidar com a sua imagem quando ele vai fazer seu marketing, seja na vestimenta, seja na forma como ele vai falar. Ele tem que ter um dialeto que seja claro para o público que ele quer atingir. Eu, por exemplo, quando eu falo para trabalhadores, eu não posso falar com aquele juridiquês de forma muito técnica, porque eu não vou atingir o meu público. Então tem que ter um dialeto adequado ao público que você quer atingir. Outro é um perfil atrativo. As pessoas gostam daquilo que enche os olhos, de coisas bonitas. Então cuidado, por exemplo, com a iluminação quando você for gravar um vídeo, quando você for bater uma foto para o seu marketing, o cenário também. Isso tudo é extremamente importante. A gente compra com os olhos e a primeira imagem é de fato aquela que salta aos olhos. E por último eu coloquei não seja uma cópia, porque hoje em dia, infelizmente, na internet a gente vê pessoas que apenas reproduzem o que as outras fazem. Eu acho bem interessante a gente ter referências, é importantíssimo, mas nós temos que achar algo que seja nosso para passar, porque é isso que vai gerar uma conexão com quem está ali me assistindo. Eu só consigo gerar essa conexão quando eu coloco um pouco da minha essência no trabalho que eu estou fazendo. Então, de forma alguma, ser uma cópia não é o caminho ideal. E por último, eu quero agradecer vocês aqui, dizer que eu agradeço muito de fato vocês estarem sábado de manhã aqui. E agora eu vou passar a palavra, porque anteriormente eu acabei não apresentando, para a Amanda e logo em seguida para a Mariana Guedes, que são especialistas em marketing. A Amanda vai falar um pouquinho da parte mais técnica do marketing em si e depois a Mariana Guedes das vendas, né? Que a gente converter aquele público que chegou através do marketing para a nossa advocacia. Obrigada. Então eu vou falar um pouquinho aqui de marketing digital, uma visão mais global, assim, que a gente consegue usar em todas as profissões, serve um pouquinho para todo mundo aqui, como a Rafa já falou um pouquinho mais desse âmbito jurídico, né? Então aqui eu trouxe primeiro um conceito. O que é marketing digital, tá? Às vezes a gente fala, escuta falar, mas não sabe exatamente o que significa. Então marketing digital é um aglomerado de estratégias nos canais digitais que fazem o quê? Atrair o público ideal, como a Rafa tinha comentado há pouco, faz reter a atenção do teu público ideal, se eu sou uma esteticista, se eu sou uma psicóloga. Então eu vou usar uma estratégia para alcançar pessoas, meu cliente potencial, vou reter a atenção, vou encantá-lo também. Aí vai chegar um pouquinho a parte ali mais ligada nas vendas, mas também dá pra gente fazer toda uma estratégia digital de marketing em vendas e também não acaba por aí. É muito importante a gente também continuar na fidelização desse cliente e na recomendação até ele se tornar um cliente recorrente. Ok? Então eu trouxe alguns dados aqui pra gente entender o tamanho desse bicho, né? Isso é realmente importante, a gente precisa, eu não quero continuar nos canais antigos. Então hoje os números eles mostram, né, que 78% de todas as pessoas que fazem compras hoje em dia, elas pesquisam sobre o produto ou o serviço na internet.
Então 78% mesmo é um número bem grande no mundo, né? É bem raro, bem difícil uma pessoa que decide vou comprar uma blusa, vou contratar um advogado, contratar um serviço e simplesmente vai só pela recomendação e não dá nenhuma procuradinha. Porque às vezes a gente ainda tem uma recomendação e mesmo assim a gente, que legal, bem interessante essa recomendação. Então eu vou entrar no site dessa pessoa, vou entrar na rede social. Então é um número aí bem interessante para a gente realmente dar o devido valor para essas ferramentas, né? Outro número que eu trouxe aqui, que 1,5 bilhões de usuários hoje em dia no mundo, eles estão nas redes sociais, seja o YouTube, hoje é uma rede social, TikTok, Instagram, tá? Então, muitas pessoas mesmo estão presentes nesses canais, tá? E 78% dos profissionais de vendas que usam as redes possuem um número melhor, conseguem vender. É um número bem parecido, até agora que eu vi 78 também. Então, quem usa, eu sou um profissional, eu vendo um serviço, um produto, tem o A e o B, os dois vendem a mesma coisa. Aquele que eu uso, ele vende muito mais fácil, quase 80% mais fácil que o outro. Tá? Então, é um número que faz a gente, incentiva, né, a gente estar investindo nessas plataformas. E um número bem interessante também, que eu gosto sempre de trazer, é que apesar de todo mundo saber, a maioria das pessoas hoje em dia já sabem a importância dessas ferramentas, desses canais, 80% ainda das empresas no Brasil estão em fase inicial de qualquer estratégia de marketing. Eles estão vendendo, tá? De uma forma muito implícita, não tem uma estratégia definida, não tem uma estratégia de retenção de cliente, de prospecção, então estão aí vendem, né, mas poderiam ter muito mais resultados se estivessem investindo em um profissional de marketing, ou até mesmo hoje em dia é muito comum as próprias empresas ou profissional, tem um pessoal que já faz o seu próprio marketing e dá certo, não tem problema nenhum. O difícil é que você vai ter que dividir a sua atenção e o seu tempo, né? E hoje em dia a gente sabe que para ser empresário a gente tem que dividir o tempo além das nossas funções técnicas, né? Se eu sou um médico, eu vou estudar, vou me especializar, vai ter que estudar marketing, vai ter que estudar gestão, vai ter que estudar vendas, vai ter que estudar tudo. Então o marketing está presente na vida dos empresários e veio para ficar. Aqui também eu trouxe alguns pontos do porquê o marketing digital vale a pena, né? Então, hoje, um dos pontos principais que eu acredito é que, como a maioria das pessoas está o dia, bem dizer, quase inteiro dentro, mexendo num celular, num computador, então, se eu sou um empresário hoje em dia, eu tenho uma empresa, vendo um serviço, um produto, aonde eu tenho que estar para ser visto para o meu cliente? Eu tenho que estar ali onde ele está o dia inteiro, certo? Então esse é o ponto principal de investir em marketing digital hoje em dia. Também é muito bacana porque a gente consegue ter um maior controle das estratégias. Todas as ações que a gente faz, uma campanha, tá? Anúncios, ou vou contratar um estagiário de marketing, tudo a gente consegue mensurar e ver se está valendo a pena. É diferente do que antigamente a gente colocava um outdoor, certo? Realmente dava visibilidade para a marca, mas a gente não conseguia mensurar, não sabe quantas vendas foram feitas, qual foi o real tamanho desse branding que eu estou investindo. Coloquei uma propaganda no meio da novela, na televisão, na rádio, a gente não consegue ver o que aconteceu. Eu investi 10 mil reais numa propaganda. Quantos que eu tive de volta? É claro que num período longo, uma empresa que investe em branding no longo período, é claro que esse retorno ele volta, né? Esse retorno volta, até porque as vendas aumentam e essa empresa fica conhecida, mas não é algo mensurável, tá? E aí é difícil também, por exemplo, essas empresas, Coca-Cola, Nike, enfim, que fazem muito trabalho de branding, marketing, elas, é difícil às vezes, antes, né, antigamente, hoje não, quando não era marketing digital, era difícil, elas atingem todos os canais, né, televisão, rádio,
E aí no fim tu não sabe exatamente o que está dando certo e o que não está. Então é difícil saber aonde que eu vou colocar o meu orçamento, né? Direcionar certo, certeiro, tá? Outra coisa também que eu gosto de, sempre que eu trago, é que antigamente os canais de comunicação, por exemplo, quando a gente lembra de uma novela, rádio também, era sempre uma comunicação de mão única, tá? Isso eu coloquei um trechinho ontem no meu Insta. E então, nós éramos apenas telespectadores, tá? Os usuários, eles apenas consumiam aquilo que as empresas queriam colocar na mídia. A gente só escutava, só ouvia, a gente não era um colaborador ativo. Hoje em dia, atualmente, é completamente diferente, tá? As empresas, todas elas têm site, rede social, elas se tornam uma comunicação de mão dupla. É muito comum as empresas hoje estão usando, por exemplo, nos stories, um exemplo bem prático aqui na nossa vida. Está colocando enquete, caixinha de pergunta. Por quê? Porque eles querem saber a opinião do usuário. É muito comum também a gente estar fazendo, eu que trabalho com marketing, estar fazendo na conta dos meus clientes, perguntas para saber o que o meu usuário quer saber, o que ele quer de mim, o que ele quer qual o conteúdo que ele quer que eu invista. Então, hoje em dia, é essa comunicação de mão dupla, tá? E querendo ou não, os usuários se sentem importantes e valorizados, né? Então, esse também é um porquê bem bacana de investir em marketing digital. Então agora eu trouxe um conceito de branding, que é algo também que as pessoas têm bastante dúvida, que não entendem exatamente o que é, o que não é. Então branding é uma estratégia de gestão de uma marca, tá? É como, por exemplo, você tivesse uma empresa e eu vou sentar agora para definir todas as estratégias de crescimento, todas as estratégias que eu vou ter. Então uma marca, quando ela vai trabalhar o seu branding, isso é uma construção da vida, tá? Tudo no marketing, na verdade, vai se construindo aos poucos e vai se modificando também. Então, essas estratégias, elas estão sempre buscando fazer com que a empresa seja vista da melhor forma para o público lá fora, seja vista de uma forma bacana. Como que a gente consegue fazer isso para aquela empresa ter uma boa visibilidade, tá? Principalmente, que a gente mais fala de brand, existem muitas estratégias mesmo, mas o principal eu acredito que seja um slogan e um propósito de uma marca, tá? Quando a marca, como a gente, por exemplo, quando a gente tem um propósito na nossa vida, a gente consegue transformar isso, transformar a vida das pessoas, a gente se torna uma pessoa mais bacana, certo? O mesmo profissional com um propósito de ajudar o outro, de mudar o mundo, enfim, e um que não tem propósito nenhum, só está trabalhando por dinheiro. Então fica uma coisa muito fria, né? Então, o que as marcas trabalham muito hoje em dia no branding é slogan, propósito e a transformação também que causa na vida dos outros. Outra coisa que as marcas pensam muito e que faz toda a diferença na hora do brand de uma marca é a identidade visual. Então, sempre pensar nas cores, como a Rafa falou também entra na identidade visual essa questão do alinhamento, da pessoa estar bem arrumada, quando for atender um cliente, né? Tá super bem alinhada. Se tu vai receber um cliente no teu escritório, colocar um cheirinho. No marketing a gente usa muito hoje os 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar. Então tá sempre trabalhando. Isso é uma estratégia de marketing. Por exemplo, quando a gente passa na frente da M. Martin e sente aquele cheirinho maravilhoso, todo mundo já sabe qual que é a loja. Isso é uma estratégia de marca. Faz a pessoa se sentir bem, tá? E também outra coisa que eu acho muito importante é isso que eu estava falando de ser e parecer ser. As marcas, elas estão aí investindo dinheiro, tempo, não só para ser, por exemplo, o melhor tênis, a melhor calça, mas para ser uma marca que pensa no futuro, que pensa nas pessoas, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo que todo mundo vai me entender. Eu sempre uso esse exemplo, que é o exemplo da Coca, né? Então, a Coca, desde o início, aí a gente tem mais de 30 anos essa empresa, ela sempre investiu em fazer propagandas que demonstrassem a felicidade, demonstrassem a família, demonstrassem momentos positivos. Ela não simplesmente colocava um modelo bebendo um refrigerante
tá? E a Coca hoje em dia ela realmente virou um sinônimo de qualidade de vida, tá? Então, o que ela conseguiu fazer nesse tempo todo? Ela não é apenas mais um refrigerante. Por que é o refrigerante mais vendido do mundo, se é só um refrigerante? Porque ela sempre teve esse slogan. Por muito tempo, até 2009, o slogan da Coca era "Abra a felicidade". Então, ela sempre trouxe esses momentos felizes, vídeos, pessoal feliz, família, tá? E não simplesmente chegava e falava igual as outras marcas de refrigerante. Nosso refrigerante é feito dessa fruta, assim, assim, assado. E faziam... As outras marcas, elas fazem ação até, mas elas não traziam esse propósito de momentos felizes, tá? E isso, no fim, acabou fazendo que se tornasse a maior empresa de refrigerante do mundo, tá? Hoje em dia, e ela não parou por aí, ela continua investindo em marketing, principalmente nesse segmento. Hoje em dia ela tem uma campanha ativa, tá? Coca-Cola, que é compartilhar uma Coca, o seu momento especial nas redes sociais. Então você coloca lá a hashtag compartilhar uma Coca, você coloca um momento feliz com a sua família, e então continua o branding dela aí para sempre, e vai ser difícil outra marca conseguir superar. Eu também gosto de trazer, eu não coloquei no slide, para o pessoal entender, falar da Nike, por exemplo. A Nike é uma marca, né, de calçado, enfim, roupas, e existem várias concorrentes no mercado com muito dinheiro, que fazem propagandas legais, mas nenhuma delas conseguiu trazer o que a Nike conseguiu, que não era só focar no produto. Ela é a empresa que mais vende tênis no segmento, porém, todas as campanhas da Nike, elas são baseadas num atleta de superação. Sempre escolheram os melhores atletas de cada segmento e falavam a história por trás daquele atleta, o que ele superou, da família. E diferente das outras que sempre focaram apenas no produto, a característica do tênis, meu tênis é assim, meu tênis é assado. Então, também levou a Nike a ser aí a pioneira de venda de tênis no mundo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de cliente ideal, mas eu botei bem breve, porque a Rafa já falou ali de cliente ideal, então vou só pincelar a importância que é ter um cliente ideal para todos os segmentos, tá? Porque o que eu vejo hoje no mercado, eu trabalho com mais de 20 empresas, faço marketing para mais de 20 empresas, é que as pessoas querem falar com todo mundo. E quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então a gente precisa ter um foco, qual que é o meu cliente ideal, e isso é sério, assim, porque eu vejo até empresas, assim, depois de 5 anos já de mercado, aí me reclamam, Amanda, mas aqui eu não consigo vender, ou eu tô vendendo, mas eu não queria vender para essa pessoa. Ou então eu só consigo vender na promoção, meu cliente não paga, meu cliente reclama, meu cliente quer... É a culpa de quem? A culpa é do empresário. Do empresário que lá no começo não definiu o seu cliente ideal e não conseguiu definir uma linguagem ideal para falar com ele. Porque quando a gente vende para o nosso cliente ideal, o que acontece? A pessoa é atendida por a gente, ou a gente vai vender um produto, um serviço, ela vai ficar satisfeita com o nosso serviço, ela vai ficar muito satisfeita, ela não vai chorar o preço, ela vai pagar, ela vai sair feliz e vai recomendar para outra pessoa. E também vai voltar, então vai se tornar um cliente recorrente, né, dependendo do caso. Então, gente, vamos tomar cuidado aí no cliente ideal e no nicho também. A gente sabe que está cada vez a concorrência, né, em todas as áreas, as pessoas estão estudando muito hoje em dia, então é muito mais fácil a gente estar nichando aqui o nosso segmento, nichando, e já hoje em dia já se fala muito de subnichar. Subnichar, cada vez subnichar, e pode ser que no começo seja um pouco difícil. Eu quero vender muito específico para mulher de 35 anos que vai ter filho, por exemplo. Subnichei o máximo, porém, lá na frente, isso você vai colher bons frutos, tá? A gente vê que quem mais nicha aqui, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um médico aqui, cirurgia de nariz X, tá? Não faz cirurgia no corpo inteiro. Hoje em dia, depois de 5, 10 anos, que são estratégias aqui, eu tô falando de longo prazo, né? Não é coisa de dinheiro rápido aí que as pessoas se perdem. Quero vender rápido, quero vender para todo mundo, quero vender de qualquer jeito. Aí, daqui a 5 anos,
vai ter pessoas especializadas que vão estar vendendo mais que você. Então, para a gente pensar em longo prazo aqui, uma pessoa especializada, muito especializada, ela não tem concorrente, ela não tem dificuldade, ela vende, ela escolhe os seus clientes, tá? Chega no nível de ela sabe para quem ela quer vender. Então, ela não fica aí na mão do mercado. Agora eu vou falar um conceito aqui, que é o conceito de funil. Parece ser muito técnico, mas não é. É bem fácil de entender, na verdade. Hoje em dia, esse conceito é o mais trabalhado do mundo, assim. Existem outros, mas esse é, de longe, o maior. O conceito já vem aí há muito tempo, trabalhado em todo mundo que pensa em marketing, tá? Todas as estratégias que a gente pensa, que a gente bola, que a gente faz uma ação, a gente pensa nisso. Todos os momentos. Então, o conceito é o seguinte. Para a gente conseguir usar todas aquelas estratégias que eu falei no começo, de marketing, de branding, de tudo, a gente pensa que a gente tem que levar o nosso cliente ideal do topo para o fundo, tá? No topo, quem está no topo? No topo é esses clientes que a gente está prospectando, só que eles não são tão qualificados, tá? É um cliente que a gente consegue, assim, dando um exemplo bem na nossa vida do cotidiano. Numa live, tá? Uma live não, desculpa. Num Reels. Num Reels a gente consegue alcançar muitas pessoas, certo? Mas a gente não consegue segmentar. Vem um monte de gente que não é o nosso cliente ideal. Num anúncio, hoje em dia o anúncio, ele serve muito, tá? Anúncios pagos, pra gente conseguir encher de clientezinhos ali no topo, porque ali tem que ter muitas pessoas que depois vai afunilando até chegar, se chegou 3.000 pessoas lá em cima, vai vender aqui para 30 no máximo, tá? Um funil mais ou menos. Então o anúncio ele ainda é a forma de topo de funil que consegue segmentar um pouco mais. Porque quando eu faço uma campanha, eu ainda consigo lá dizer qual que é o cliente que eu quero atingir. Então, parcerias vem ali. Então a gente tem que pensar assim, ó, que pra gente conseguir vender e trabalhar no marketing, não adianta a gente querer só focar. Vou fazer uma promoção. Vou fazer uma promoção agora aqui, vou vender um monte. 50% de desconto esse mês. Não vai pode vender um mês, mas isso vai funcionar a longo prazo? Não vai. Por quê? Porque você está focando só no fundo do funil. Aqui é a venda, aqui rola, aqui o prospect, tá? Quem você prospectou virou o seu cliente. Aqui virou a venda. Mas para isso funcionar de forma correta, você tem que fazer estratégias para todas as etapas do funil. Então aqui é a etapa de começo de funil, vai prospectar o máximo de pessoas possível e depois você vai qualificando esse prospect. O que a gente, hoje em dia, existem várias formas de fazer essa qualificação, pode ser tudo em digital, pode ser formulário. Hoje em dia a gente vai falar aqui um pouco mais do marketing de conteúdo, que também aí cresce cada vez mais, está muito em ascensão, que é o quê? Fazer conteúdos nas redes sociais, produzir conteúdo, tá? Fazer postagem, stories, fazer postagem no TikTok, enfim, gerar conteúdo no YouTube. Depois que ele virou nosso prospect, a gente começa a fazer conteúdo para aquecer esse lead. Aqui ele é um lead frio, que a gente chama. E a partir do momento que a gente vai aquecendo esse lead, vai enchendo ele de informação. Hoje eu vou fazer uma postagem aqui para motivar esse meu lead. Amanhã eu vou fazer uma postagem para educar o meu lead. Vou explicar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o meu serviço, tá? Depois eu vou fazer uma postagem aqui para informar algumas coisas sobre o meu trabalho, tá? Para informar sobre o mercado, para mostrar a dor dele, para mostrar a necessidade. Então aqui a gente vem com todo aquele tipo de conteúdo que hoje em dia a maioria é isso, informar, educar, motivar, tá? E também vai ter o conteúdo de vender, só que vai ter esse conteúdo na hora certa, ele não é colocado ali aleatoriamente, tá? E aqui a gente fala muito de blog também, a gente usa muito. E o que eu queria falar aqui, que as pessoas, principalmente no Brasil, usam muito o Insta, é que para você conseguir reter a atenção do seu cliente, quando ele chega no seu perfil, no seu Instagram, você tem 10 segundos para converter um lead frio de um visitante para um seguidor, tá? Ele ainda vai ser frio. Ele achou interessante, ele teve 10 segundos para olhar o seu feed e achar interessante, viu lá, tua identidade visual tá bacana.
tua bio tá alinhada também, aqui a bio e os destaques, a biografia, eles têm que estar bem trabalhado para a pessoa realmente entrar. Eu entrei por um anúncio, mas eu achei super interessante, eu vou seguir esse perfil. Então você tem 10 segundos para conseguir. Depois disso, ele começa a ver os seus stories, a ouvir as suas lives, tá? E aí você começa a aquecer. Então você começa a trabalhar mais estratégias de history nesse momento. Só que assim, a gente tem que entender que a gente não pode trabalhar uma de cada vez, a gente tem que trabalhar tudo junto para isso funcionar. Porque enquanto a gente está aquecendo no history, o lead que já está aquecendo, já está chegando gente nova. Então eu tenho que continuar trabalhando no feed, no history, nos anúncios. E aí não para, um monte de coisa ao mesmo tempo. E é no site, e é Google, e é YouTube. Então, quando ele chega aqui embaixo, ele geralmente, em média, no Brasil, tá? Pra gente vender um serviço, uma média aqui, demora 1 ano e meio pra pessoa ter o primeiro contato com uma marca, tá? Demora 1 ano e meio para ela fazer a primeira compra. Isso é uma média que existe no Brasil, tá? Então, por isso que aqui é tudo que eu tô falando são estratégias de longo prazo, tá? Então, a gente vai chegar aqui embaixo. Então, junto com isso, o que está acontecendo? Aqui a gente está aumentando o nível de consciência da pessoa. Ela chega aqui, ela é uma pessoa que ela geralmente não tem nível de consciência nenhuma, tá? A maioria dos usuários. Ele não sabe que ele tem um problema, que ele tem uma necessidade e ele nem te conhece. Então, o nível de consciência aqui é 0. Depois, com o tempo, ele já te conheceu. Aí tu começa a plantar, aquecer aquele lead com conteúdo, como eu havia falado, e o nível de consciência dele vai aumentando. Quando ele chega aqui embaixo, ele te conhece, ele sabe que ele tem um problema e, melhor de tudo, ele quer ser atendido por você. Ele não quer ser atendido por qualquer advogada, por qualquer showroom, por qualquer psicóloga, ele quer ser atendida pela Rafaela. Eu quero ser atendida porque eu fiquei 1 ano e meio consumindo o conteúdo que a Rafaela me trazia. A Rafaela me deu dicas, a Rafaela me deu benefícios, me explicou como é que é o trabalho dela. Na hora que a pessoa precisar de um advogado, quem que ele vai chamar? A Rafaela? Tá, então é esse o trabalho que a gente faz aqui. Uma coisa também que eu queria falar com vocês é o seguinte, hoje em dia a gente compara o feed, nosso feed ali do Insta, como é uma vitrine de uma loja, tá? Pra ficar bem claro aqui como é que funciona. É como se você estivesse andando num shopping e estivesse olhando todas as vitrines, vários feeds. Ai, gostei muito desse feed aqui, gostei muito dessa vitrine, vou entrar. Essa vitrine tá linda. Mostrou pro que veio. A bio tá bacana, os destaques tá bacana e o feed tá lindo. Entrei. Quando eu entro no teus stories. Quando eu entro, a pessoa entrou dentro da loja. Aí é o momento do quê? Da vendedora vir, se conectar com a pessoa, tá? Se conectar, mostrar, falar tudo que ela tem e de interagir. É o momento de vocês conversarem. Por isso que é importante a gente estar hoje em dia nos stories, estar trabalhando com enquete, caixinha de pergunta e voltar tudo aquilo que eu falei antes. Hoje em dia as redes sociais, elas são uma via de mão dupla que as pessoas querem conversar com as marcas, tá? Chegando nesse momento, nos stories hoje, stories, direct, botão da bio e o WhatsApp é o momento ideal pra gente o quê? Vender, tá? Então aí chegou o momento da venda. E eu vou passar agora a bola pra Marguerite. Que é, então a gente só para explicar mais ou menos assim, ó, gente, o marketing e as vendas hoje em dia andam de mão dada, tá? Que eu expliquei mais ou menos uma infraestrutura básica que a gente usa em todos os serviços e produtos e a gente está trazendo aqui, no caso, uma infraestrutura que não é toda digital, que vai ter depois a continuação no WhatsApp e vai ser a parte das vendas, tá? Obrigada, gente. Bom dia de novo, pessoal. Obrigada, né? Agradecer a todo mundo aí nesse sábado maravilhoso estar aqui. A gente compartilhando conhecimento e juntos a gente pode estar trocando uma ideia bem bacana. Eu gosto muito de, quando eu vou fazer explicar algum conceito, alguma coisa, interagir com as pessoas, até pra gente dar uma quebrada assim no gelo, tá todo mundo meio sério, prestando atenção. Vai aparecer de óculos, amiga. Bolinha aparece bem pouco. Tá aparecendo pouco? Tá. Tá verdinho o teu olho. Tá. Tem que não vir muito pra frente também, tá? Tá. Então, vou falar um pouco sobre vendas, né? Pegando o gancho da Amanda, como a gente está falando do meio digital,
fazer anúncios, campanhas, tudo, trazer leads e tudo mais. Esses leads, como a Amanda falou, eles vão entrar num funil e nesse funil existe uma peneira que vai sendo peneirado esses leads até que chega no fundo do funil o lead perfeito, né? Mas claro que dentro desse funil existem várias etapas, né? Existem muitas objeções que são encontradas, existem técnicas que a gente pode trabalhar para a gente converter esses leads e para a gente qualificar, porque nem todo lead que é trazido pelo marketing, esse lead, ele é um lead que tem fit, que hoje na tecnologia a gente usa muito esse termo, será que ele tem fit? Por exemplo, assim, um escritório da Rafa, escritório trabalhista, chegou um lead lá procurando alguma coisa tributária. Como que tu identifica se esse lead lá, quando chegou para ela, ele é um lead que tem fit? Tem que qualificar. Quando você qualifica esses leads, a gente usa muitas metodologias de venda, gatilhos mentais, metodologias, hacks, muitas coisas. Mas antes da gente começar, eu queria passar aqui sobre vendas, vou trazer uma parte de conceito básico, tá? Que é tipo, diferença de vendas complexas de vendas simples. O que é venda para vocês? Bel, o que é venda para ti? Anuncia-se um produto e esse produto é colocado para alguém de interesse, né? Isso é vender. Isso é vender. Mas é consequência, não é depois consequência, Giovana. É sequência, é uma consequência. Venda seria uma consequência. Uma consequência? Porque o anúncio é seu marketing, Satisfazer um desejo. Satisfazer um desejo, tá certo. Lê, tá aí pensando. É isso aí. Você sabe dizer muito bem. É vendedora. Tu é vendedora. Venda a pessoa ter desejo pelo produto e fazer a compra. Isso aí. Mas tu cria o desejo muitas vezes, né? Exato, essa seria uma consequência. E é isso aí. Positiva. Nesse sentido, quem cria o desejo é quem faz o marketing. É o marketing. Mas também satisfaz algumas necessidades. Exato. Então, como que vem a venda, né? Também existe toda a parte de uma jornada de compra, que é o reconhecimento vamos dizer assim, da dor, entende? Da busca da solução, de você ir atrás de algo, né? Então, em termos jurídicos, usando aqui, né? Pô, recebi uma intimação, senti que eu tenho um problema, o que eu preciso fazer agora? Procurar um advogado para eu resolver esse meu problema. Levando ali para a parte do marketing, vou procurar talvez no Instagram, vou procurar talvez no Google. Na hora que a gente digita, a gente traz ali algum conceito, vejo ali, entro no Instagram da Rafa, que tem um monte de conteúdo. Vou ver, pô, ela é especialista na parte trabalhista, né? Posso procurar ela. Vejo no Instagram da Carol, especialista na parte criminalista, vou procurar ela, né? Imagina, eu tô ali com alguém que foi preso. Preciso de um advogado trabalhista, pra soltar o cara, enfim, essas coisas. A Ju também, vai ser criminalista, Ju? Criminalista, vejo ali Instagram com algumas coisas que tem conteúdo, pô, me identifiquei, é isso que eu preciso. E pegando o gancho da Amanda, ele leva um tempinho, eu tô estudando a possibilidade, tô reconhecendo ainda o meu problema para eu ir atrás da solução. Mas juntando todos esses conceitos, a gente chega aí num conceito geral, mais genérico, que existe a necessidade, um desejo e eu vou atrás de uma solução. Vou comprar um produto, vou contratar um serviço. E para isso tem diferença de vendas simples e vendas complexas. No caso, como a gente está aqui trabalhando a parte do marketing jurídico, explicando tudo isso, para a questão jurídica é uma venda complexa, porque a gente não vai vender ou a pessoa não vai contratar um serviço numa reunião só. Existem várias etapas, então existe a fase do reconhecimento, da busca da solução, da análise do diagnóstico até fechar o contrato. Então podem ser que leve, sei lá, 3 ou 4 etapas. A primeira reunião, chega a mensagem no WhatsApp, doutora, eu tô com dúvida, aqueles que já querem uma assessoria jurídica no telefone. Tirou todas as dúvidas, tá bom, obrigada, tchau. Agora eu vou atrás de outro advogado. Né? Ok, doutora, obrigada, já esclareceu minhas dúvidas, pronto, eu vou sozinha entrar com recurso. Vou defender. Eu vou sozinha, vou defender sozinha. E, então são várias etapas até chegar na contratação, então existe essa diferença. Venda simples, existe ali uma etapa, a pessoa é a decisora e pronto, acabou, né? Então nesse caso a gente está falando de vendas complexas, são várias etapas, precisa fazer um diagnóstico, que acredito que no escritório de advocacia se fala amnésia. Eu utilizo a anamnese, porque é como se fosse uma anamnese mesmo, né? Um diagnóstico para entender todas as questões, a situação que está acontecendo com aquela pessoa, tá? E aí aqui eu trouxe um conceito de vendas que ele é utilizado para qualquer tipo de venda, que se chama spin selling. Então eu coloquei ali hack de vendas. Alguém sabe o que é hack?
Amanda sabe o que é hack? Não posso. Alguém sabe o que é hack? É tipo eu não sei se pode falar desse jeito, mas tipo um macete. Hack seria um conjunto de técnicas. Um conjunto de técnicas que auxiliam a gente numa abordagem, numa comunicação, tá? Esse livro, Spin Selling, ele é de 1988, tá? Então ele tem mais de 30 anos. Então, até hoje essa técnica é utilizada. Ela é utilizada para qualquer tipo de venda, tá? E ela é tão eficaz que nunca ninguém inventou outra técnica igual a essa. Então ela é usada em tudo. Esse livro, ele é muito renomado, ele é utilizado em várias empresas, em empresas grandes, né? Não só na parte da advocacia. Porque ele utiliza de perguntas com base em cada uma dessas palavras. Então eu até vou colocar aqui o SPIN, que é assim, né? SPIN. Ele é um livro, claro, em inglês, mas foi traduzido para várias línguas. Então são perguntas de situação, como tá ali, que isso aqui é uma sigla. São perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade. Intrinsecamente nós já fazemos isso, só que nós não sabemos que a gente está aplicando uma técnica de vendas. Porque quando a gente está falando com algum cliente, chegou o cliente ali, pô, doutora, recebi uma intimação, preciso, né, de um auxílio, tô com alguma dúvida, tá ali no primeiro contato com alguém pelo WhatsApp. E a Rafa começa a fazer pergunta, a Carol, a Ju, a Fran começa a fazer perguntas para a pessoa. Tá, mas me conta qual que é o teu problema? Perguntas de situação, para entender cenário. Então, estou fazendo uma pergunta, estou fazendo perguntas para a pessoa para entender o cenário. Tá, me conta qual é o teu problema, o que está acontecendo, para eu entender se eu consigo te ajudar, né? Então, você está fazendo o diagnóstico. E nesse mesmo tempo, em paralelo, vocês já estão qualificando esse cliente, esse lead, para saber se lá no final a gente consegue atender ele. E aí a gente começa a fazer perguntas de problema. Quando a gente trabalha em perguntas de problema, a gente já está reforçando para o cliente, porque na verdade tudo é uma estratégia, tá, meninas? Quando a gente começa a fazer perguntas de problema e faz a pessoa falar do problema, ela tá vendo que ela realmente tem algo sério. Do tipo assim, igual quando tu tá no médico. Eu tô no médico, o médico tá, mas o que tá acontecendo? Ah, eu tô com um problema nos meus rins que tá complicado, tô com muita dor nas costas, tu tá reforçando o problema da pessoa. E inconsequentemente, a pessoa já sabe que ela precisa de uma solução para aquele problema. Então, tudo é uma estratégia. Quando tu começa a perguntar, tá, mas há quanto tempo acontece isso? Né? Há quanto tempo você, se for a questão trabalhista, ou chegou uma pessoa que quer processar a empresa, vamos supor, e usar o pior cenário. Há quanto tempo você sofreu assédio moral na empresa, sabe? Há quanto tempo isso acontece? Né? Então, você começa a fazer perguntas para entender o problema. Tudo isso faz parte de um diagnóstico. Até que vocês começam a fazer perguntas de implicação. Aqui que o bicho pega. Significa implicação é implicar na dor. Então, quanto mais você implica na dor e reforça para ela, mais você está levando o senso de urgência para ela. Então, perguntas de implicação. Tá, mas é complicado, né, ter sofrido assédio. Eu entendo. Muitas pessoas já chegaram aqui com esse mesmo problema. Mas a gente precisa resolver isso. E, ao mesmo tempo, passar a segurança de que você é especialista no assunto, que vocês juntos vão tomar uma ação. Até que chega a parte de perguntas de necessidade. É aqui que as perguntas são estratégicas para gerar necessidade na pessoa que ela precisa tomar uma ação para aquilo acontecer. Né? Então, perguntas do tipo assim, você se sentiria confortável com uma pessoa que entendesse o seu caso? Entendesse que já trabalhou com vários tipos desse caso parecido com empresas que tiveram muitos assédios? Você se sentiria confortável em abrir seu caso comigo e a gente juntos chegar numa solução? Então, tu tá gerando a necessidade na pessoa. Aqui, junto, vem muito você passar a confiança pro cliente, pro seu lead. Confia em mim que vai dar certo. Vamos junto a gente resolver esse problema. Tá? Então, essa metodologia é muito usada para vários casos, até hoje. E, ao mesmo tempo... Quando a gente está fazendo esse diagnóstico, conversando com os clientes, a gente vai se debater com muitas objeções. Então, objeções de vários tipos, né? O que é uma objeção? O que é uma objeção para vocês? Tudo contra, né? Uma barreira. O que seria uma objeção? Uma dificuldade. Ju, o que é uma objeção para ti? Oi? Eu quero as mesmas palavras de soluções. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Mas é a dificuldade que você... Isso aí. Seria uma barreira, seria uma justificativa, uma dificuldade.
E tem um livro que ele fala só sobre objeções, que é do Jeb Blount, depois se vocês quiserem procurar, significa objeções mesmo, é o nome do livro. Ele traz muitos conceitos do porquê que as pessoas elas não compram um produto, elas não contratam um serviço, porque elas têm medo de ter uma consequência negativa. Então vamos parar para pensar em nós. Quando a gente vai, sei lá, contratar um serviço de advocacia, ir no médico, o que a gente faz antes? A gente pesquisa a pessoa, pesquisa o conteúdo, vamos ver se a pessoa é especialista naquilo que a gente precisa na nossa necessidade. E o que acontece quando a gente não vai naquele médico, quando eu não contrato a Rafaela, quando eu não contrato a Carol, quando eu não contrato a Ju, nem a Fran? Por que eu não contrato elas? Porque eu não conheço, tenho medo de eu expor o meu caso e no final não dá certo, sabe? Então, uma objeção é um medo que as pessoas têm de ter uma consequência negativa. E como a gente contorna essa objeção? Passando segurança. Então, podem ser barreiras, justificativas, desculpas, uma dificuldade que a gente encontra. Então, quando a gente está fazendo esse diagnóstico, fazendo essas perguntas ali para os clientes, entendendo o caso, as objeções vão vir. Vão vir até quando chegar lá na parte, no fundo do funil, que nisso a gente está fazendo a peneira. Lá no fundo do funil, que for apresentar proposta, né, orçamento, a forma de trabalho e tudo mais de contratação, nesse percurso vão vindo as objeções em cada etapa. Então eu trouxe algumas objeções. Eu trouxe aqui 3 objeções que, em um estudo que eu fiz com alguns escritórios de advocacia, inclusive com a Rafa, com a Carol e com alguns aqui que a gente atende, e elas passaram pra gente que essas seriam as principais objeções que hoje se encontram aí em escritório de advocacia. Tá meio vermelho, ele tá ruim de enxergar, mas o primeiro é assim, uma objeção. O preço está fora do meu orçamento. Preço, sempre a questão do preço. Eu e a Amanda, a gente atende uma advogada lá de São Paulo, que é até engraçado, que ela falou assim, Mariana, não, chegam umas clientes pra mim que, cara, ela conta o caso inteiro dela, chega na hora de ela falar assim, doutora, eu tenho R$500 pra pagar. Eu tenho R$500 pra pagar. Ela assim, minha querida, R$500 é só o valor da minha consulta, né? Porque é complicado, sabe? Como que a gente consegue contornar essa objeção? Na verdade, ela é simples, parando pra fazer uma análise. É só agregar valor ao serviço. E como que a gente faz isso? Né? Passando para o cliente que ele vai ter um atendimento personalizado, que vai ser uma experiência. Eu sempre falo para os clientes que a gente atende de direito que essas primeiras conversas que você tem com o cliente, as primeiras, inserem uma assessoria jurídica, uma orientação, um direcionamento. Então é agregar valor desde a primeira reunião. Então depois que você qualificou o lead, você viu que ele tem fit, como que você traz ele para você? Como você passa confiança? Que você tem que justificar do seu valor. Você é um especialista, agregando valor. Não, eu vou te passar, a nossa primeira reunião vai ser uma assessoria jurídica, ela existe um valor, né, porque eu vou te passar um direcionamento, vou te passar orientações, não vai ser simplesmente uma conversa, você vai trazer toda a sua documentação, nós vamos analisar o seu caso juntos nós vamos chegar numa solução. Eu já atendi muitos casos parecidos como esse, que me torna especialista no assunto. Então, agregando valor a todo atendimento, do início ao fim, de ponta a ponta. Então, assim, fica mais palpável você conseguir contornar essa objeção de questão de preço. Tá? Não tenho tempo. Então, tô conversando com o cliente, então, não tenho tempo, doutora, não consigo no teu escritório para entender seu caso, e vocês querem muito fechar contratos, querem os honorários, não tenho tempo. Aí vem um gatilho junto, que é o gatilho de urgência. Como que a gente contorna essa objeção? Gerando urgência. Uma questão trabalhista. Tem tempo, né? 2 anos. 2 anos. Assim, você já pensou se a gente demora, posterga para entrar com uma causa, né, um recurso dentro desse problema? Se daqui 2 anos ele vai caducar, e aí o que acontece? O quão ruim seria para você isso? Se a gente não tomar uma ação agora e você continuar onde você está? Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente resolve essa situação? Então, gerando urgência, né? Mostrando todos os danos, todos os prejuízos ali para a pessoa tomar aquela atitude no ato. Não, a gente precisa entrar com recurso agora. Se demorar mais tempo, isso aqui, sei lá, pode piorar o caso. Questão tributária, você vai pagar muito mais. O fisco vai vir atrás de você, vai vir atrás da sua empresa. Como seria fechar as portas da sua empresa? Porque você quer postergar isso, né? E a outra objeção é: eu não tenho interesse. Não, doutora, eu não tenho interesse. Ou, não, doutora, eu entendo melhor que você desse assunto, né? Sou formada em moda, eu entendo muito mais que você de direito, e pode deixar, me conta aí tudo que eu vou anotar e eu vou lá. Aqui tem que mostrar como ele vai se beneficiar com a ação que vocês, né, vão ir atrás.
os benefícios, logicamente, mas o que seria bom para ele, o que seria bom para a empresa, em questões, por exemplo, assim, uma empresa que está buscando aí um advogado para fazer um planejamento tributário, né? Veja bem, fulano, já atendi empresas como você, bares e restaurantes, a lei mudou referente à tributação, eu fiz um planejamento tributário para minha empresa, a gente conseguiu reduzir de X até X% os custos com algumas taxas, e ele pegou esses custos que ele reduziu e injetou na empresa para ter um lucro, né? Injetou para contratar mais pessoas, para ter um crescimento, sabe? Então, mostrar os benefícios para esse cliente, então, para conseguir gerar um interesse nele, tá? Vocês têm algum outro tipo de objeção? Questão de preço, falta de tempo? O principal é preço, né? Principal é preço. Na área trabalhista, por exemplo, tem alguns trabalhadores que é o medo. O medo de, por exemplo, eu não vou conseguir continuar atuando nesse ramo, eu não vou conseguir emprego. E aí, normalmente, o que eu utilizo é que, justamente para proteger o trabalhador, quando você vai no site ali da Justiça do Trabalho consultar um processo, você obrigatoriamente precisa do número. Não é como na Justiça Comum que você joga o CPF da pessoa ou o nome completo e aparece. Na Justiça do Trabalho, apenas com o número, que é justamente para proteger o trabalhador de eventual retaliação em um novo emprego, né? E atualmente a gente sabe que isso não é motivo para uma empresa deixar de contratar um funcionário, tá? Então, assim, se ele é um bom, realmente tem um currículo bom, ele tem expertise naquilo, a empresa não vai deixar de contratá-lo em virtude de que ele já ajuizou uma ação trabalhista em outra empresa, né? Sim, isso é bem bacana, porque realmente é um medo muito grande das pessoas, de tipo assim, eu não vou tomar uma ação agora com medo de retaliação. Nunca mais vou ser contratado por nenhuma empresa. Se eu entrar com um processo. Uma lista negra, sabe? Uma lista negra. Não existe essa lista negra. Eu vou sair queimado no mercado de trabalho porque eu estou indo atrás dos meus direitos. Isso tudo é falta de conhecimento, sabe? É uma objeção muito grande. Como é que você vai fazer para contornar essa objeção, né? Passando segurança para a pessoa, isso é um mito. Isso é um mito. Como que você não vai atrás dos seus direitos? Você vai ficar simplesmente parado, sofreu um assédio, vamos dizer assim, né? Você foi, sei lá, menosprezado, você não recebeu o seu salário conforme você deveria ter recebido, e você vai simplesmente ficar parado por medo de ser retalhado? Como que vai ser daqui pra frente? Você vai continuar entrando de empresa em empresa, seguindo da mesma forma, sem tomar nenhuma atitude, né? Isso realmente é uma objeção bem grande. A falta de conhecimento também, né? E agora a gente vai entrar na parte dos gatilhos para contornar as objeções. Então, o que seriam gatilhos, tá? Gatilhos, tá escrito ali, vou ler só para vocês, tá bem ruim, vocês estão enxergando, mas gatilhos mentais são decisões que o cérebro toma em nível inconsciente. O que seriam gatilhos? Gatilhos são frases que a gente utiliza que despertam um gatilho na gente, que faz a gente tomar alguma ação, tá? Então, existe um livro que se chama Gatilhos Mentais também, o Armas da Persuasão, que a gente no cérebro faz um clique, zoom. Dependendo do que a gente fala, fazemos um clique, zoom, e muda o cenário. Então, são frases que a gente utiliza para fazer com que a pessoa tome alguma atitude. Então, por exemplo, assim, gatilho de comprometimento ou escassez. Gatilho de comprometimento, eu estou conversando com o meu cliente. Como que eu faço para garantir o comprometimento dele? Pode ser de um simples agendamento, tá? A secretária de vocês, do escritório, está conversando com o lead pelo WhatsApp. O lead está muito insistente lá, querendo fazer uma assessoria jurídica no telefone. Ele não quer pagar a consulta, porque ele acha que não existe pagar consulta para advogado. E isso está até na OAB, né? A consulta com um cliente tem que ser cobrada, né? Me corrija se eu estiver errada, né? E às vezes para a pessoa que não tem muito conhecimento de um escritório de advocacia, tão pouco, né, da experiência, da expertise que tem um advogado, que ele vai realmente passar um direcionamento, já é cobrado. Então, mas a pessoa não quer. Mas como é que tu garante o comprometimento da pessoa? Pedindo. Fulano, tá, vamos marcar uma consulta com a doutora. Ela vai te passar um direcionamento, traga toda a sua documentação, a gente analisa, é 1h30 de conversa, tem uma orientação e tudo mais. Você consegue vir? Não, eu consigo. Tá, eu posso contar com o seu comprometimento que você vai estar aqui no dia tal, porque a agenda da doutora está lotada e eu estou abrindo uma brecha, um horário específico para você. No sábado, na sexta-feira pós-expediente, posso contar com o teu comprometimento que você vai comparecer? Ah, sim, posso contar. A pessoa tem que falar. Não, pode contar com o meu comprometimento. Não, pode contar comigo que eu vou estar lá. Que quando ela fala, ela tem que ser coerente com o que ela fala. Então, dificilmente ela não vai se comprometer àquilo.
Então, quando você pede o comprometimento da pessoa e junto você usa o gatilho da escassez, de agenda lotada, de o profissional está sempre com muito serviço, mas que ele vai parar um tempo dele na agenda para olhar o seu caso em específico, você também está dando importância para ele. Então, isso é mais fácil da gente garantir o comprometimento, tá? O outro seria a prova social. Então, quando vocês têm um depoimento, acredito que o depoimento, quando você pede para o seu cliente se pode divulgar, isso é uma arma muito boa. Pode entrar. Pode entrar, Thiago, a gente já está terminando. Isso é uma arma muito boa. Uma prova social te dá mais autoridade, que também é um outro gatilho. Então, uma prova social poderia ser um depoimento, pode ser você contar um caso. Então eu já trabalhei com casos análogos ao seu, a comarca da sua região é favorável ao seu caso, né? Já tratei casos similares, enfim. Passando essa autoridade junto de uma prova social é um gatilho que vai passar segurança para o cliente para ele seguir em frente. E esse gatilho novo que eu trouxe, que é o storytelling, até junto com o marketing, é contar história. Porque hoje as pessoas elas gostam de contar história, mas também ouvir. Fulano, teve um caso uma vez que eu tratei, que eu recebi aqui uma empresa com muitos processos, né? Enfim, a gente trabalhou assim, a gente entrou com recurso tal, esse recurso demorou tanto tempo, passar todos os riscos, criar o cenário na cabeça da pessoa. O storytelling é criar o cenário, fazer a pessoa imaginar que aquilo no final ela vai dar certo. Então, nisso, ao mesmo tempo que vocês estão fazendo isso, estão gerando autoridade, mostrando que vocês são especialistas no assunto. E quanto mais vocês falam que vocês entendem, quanto mais citam exemplos e entendem desse assunto, mais vocês estão passando confiança. E o que falta para a pessoa, para ela contratar um serviço ou comprar um produto, é a confiança. Né? Então, esses seriam gatilhos mentais, os principais, tá? Eu trouxe aqui algumas dicas para finalizar, que eu achei bem bacana, eu encontrei num conteúdo, que seriam dicas de fechar contratos, né? Porque hoje um escritório de advocacia, ele quer receber os honorários, ele quer fechar contratos e tudo mais. Tá? Então, aqui, uma das dicas seria ter um conhecimento técnico profundo, que é o que a gente estava falando agora, ser especialista no assunto, né, na especialidade do escritório, ser um escritório trabalhista, ser um escritório tributário, imobiliário, ser especialista, todo mundo que trabalha lá tem que saber sobre todos os assuntos relacionados à especialidade do escritório. Ter entendimento do processo, porque os processos são complexos, né, compreensão de caso, aplicação da jurisprudência, criar os cenários. Tá? A outra dica seria escutativa, porque hoje em dia, qual que é a grande dificuldade das pessoas? Todo mundo quer vender. Eu quero vender, eu quero que a pessoa vá lá, contrate o meu serviço. Não, eu sou assim assado, né? Tu vai ver o advogado. Não, eu sou fera nisso, garanto pra você o êxito. E eu sei que isso até é proibido, né? Tu garantir o êxito, porque nem sempre também você vai entrar com o processo, você vai garantir o êxito. Né? Não, eu sou especialista, eu garanto pra você o êxito, pode contratar, confia em mim. A pessoa só fala o negócio dela, que ela é especialista, que ela é boa, que ela não escuta a pessoa. Ela não escuta, isso é um erro bem grave, isso como um todo, não só da parte de advocacia, mas para vender qualquer serviço ou até produto. Escutem a pessoa, façam o diagnóstico, façam perguntas. Quem faz pergunta domina a conversa, domina a negociação. Fazendo perguntas, né, de situação, usando spin, entendendo a dor da pessoa, que ela se sinta confortável, que haja uma empatia e esse interesse seja genuíno, de não simplesmente contratar o serviço ou que, vai ser um baita de um contrato que eu vou fechar aqui, posso ganhar milhões, mas será que eu realmente consigo atender essa pessoa? Que o interesse de ajudar seja genuíno, quanto mais humano for, também a assertividade de chegar lá no final e ser contratado é bem maior também, tá? E saber conduzir a negociação, construindo confiança, ilustrando casos conhecidos, né? Criando cenários, fazendo com que a pessoa já imagine que aquilo vai dar certo, que ela se sinta segura. Não, Rafaela, confia em mim. Eu sei que pode parecer difícil agora no início, né? Que pode ser que agora no início você não confie, não conheça o meu trabalho, mas juntos a gente, né, pode conversar outras vezes, né? A gente pode marcar uma outra conversa com uma outra pessoa junto para te passar confiança. Eu tenho aqui alguns depoimentos que talvez você queira dar uma olhada de o que aconteceu. Eu entrei com um processo parecido com o seu e no final deu tudo bem, aconteceu tudo certo. Passar confiança. E o final aqui é saber encaminhar o fechamento, tá? Que está escrito.
que muitas vezes o receio das pessoas é do tipo assim, eu não consigo passar meu preço, meu valor, eu chego lá, eu travo. Já chega com aquela mentalidade de que tipo assim, a pessoa vai achar que é caro. Como que a gente faz para conduzir e encaminhar para o fechamento? Não, então, eu trabalho da seguinte forma, Rafaela. É assim, né? Tu pode parcelar em 3 vezes, pode parcelar em 6 vezes, tu pode pagar à vista, como você prefere. Encaminhar para o fechamento é direto e reto. Passa como você trabalha. Como é a tua metodologia de trabalho ali no final, tua negociação. Eu parcelo em 3 vezes, esse é o valor, ou você prefere pagar à vista, como você prefere fazer? Quando você já encaminha o fechamento, pro fechamento... Quando você encaminha pro fechamento, quando tu já alinha também essa questão, dificilmente tu dá espaço para a pessoa pensar do que tu fazer uma pergunta mais aberta na hora de tu encaminhar pro fechamento. Pro fechamento, pergunta fechada. Oferece 2 opções para ela, escolhe uma das 2. Se tu deixar aberta, Raíra, como você quer fazer? Doutora, eu vou pensar. Né? Rafaela. Porque a gente atende uma advogada que ela não aceita o pagamento no êxito. Eu sei que tem muitos advogados que trabalham dessa forma, até porque nem sempre é garantido. Ela é tudo pagamento antecipado. Ela fala assim, Mariana, chega um monte de gente pra mim que só quer pagar no êxito. Só que eu nem analisei o caso. Eu nem sei se o caso vai dar certo ou não, e a pessoa quer me oferecer pagar no êxito. Falei assim, Thalita, o nome dela, tu alinhou a expectativa com ela no início? Você explicou para ela, você encaminhou para o fechamento, explicando como que é a tua metodologia de trabalho? Ela falou, não, depois explica no início. Mas eu tenho medo de perder o cliente. Ótimo. Não tinha potencial. Perdeu seu tempo. Exato. Perdeu mais tempo. Eu falei, ótimo, perdeu no início, beleza, tu não perdeu tempo do cara lá na ponta pra falar que ia pagar 500 pila pra ti. Sim, eu, por exemplo, quando o cliente chega até mim, eu já peço pra ele, ou se ele chega pro Instagram, pro WhatsApp, enfim, eu peço pra ele já me mandar um áudio explicativo, um breve resumo de qual que é a situação dele. Porque dependendo da situação, eu vejo que não vale a pena trabalhar um mês na empresa, sabe? Enfim, é uma coisinha ali que pra mim não vai valer a pena financeiramente. Eu já contorno ali pra nem atender o cara, entendeu? Não vou trazer ele até meu escritório, perder 1 hora ali de consulta, escutar tudo. Eu tenho que fazer esse filtro prévio, né? Exatamente, e é bem, isso mostra muito profissionalismo, do tipo assim, não, vamos entender teu caso, se tu não consegue atender, já alinha expectativa no início. Aí ela falava assim, mas daí eu vou perder o cliente, tu prefere perder ele no início, que tu vai explicar tudo pra ele, vai ficar 1 hora com o cara no telefone explicando tudo o que vai acontecer, vai fazer toda a assessoria jurídica pra chegar lá no final e o cara vai dizer, eu tenho 500 reais pra te pagar. Sim. Não pagou nem a conta do telefone dela, de ficar 1 hora ali falando com ele, gastando língua, voz, todo conhecimento. Tempo, hoje em dia tempo é dinheiro. Hoje é o recurso mais escasso, é o tempo, exatamente. Que ela poderia que as pessoas poderiam estar se dedicando, prospectando um outro cliente com real fit, potencial, né? Do que, vou chegar lá na ponta, expliquei todo o meu processo, cheguei lá e falei, como é que você quer fazer? Então, doutora, você vai ganhar? Se você ganhar, eu pago. Né? Isso nem é garantido.